A partir de agora na Rádio Clube, Medicina e Saúde. Um programa destinado ao seu bem-estar físico e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e Saúde. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Medicina e Saúde. Hoje, sábado, 7 de dezembro, e é aquele programa especial que tem aqui do meu lado alguém que vai me ajudar a comandar esse programa aqui, que sabe muito, hein, que eu já vou apresentar. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho sobre história, deixa eu pontuar você sobre o 7 de dezembro. Em 1987, nessa mesma data, o Plano Piloto de Brasília era declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Tem avanço na medicina também? Tem. Nessa mesma data, em 1988, acontecia o primeiro transplante simultâneo bem-sucedido de coração e pulmão em um único receptor, realizado aonde? Em São Paulo, aqui no Brasil. E para falar sobre medicina e sobre um tema extremamente importante hoje, está aqui ao meu lado o Dr. Nário Takimoto, urologista, oncologista, especialista em câncer de próstata, que vai me ajudar nesse comando aqui em tudo. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Mônica, bom dia aos nossos ouvintes e internautas. Sempre um grande prazer estar aqui. E eu brinco, né? Brinquei hoje com vocês um pouco antes, eu acabo me sentindo um comunicador, né? Eu sei que isso é uma presunção da minha parte, mas é realmente muito gostoso e bacana estar aqui aprendendo com vocês. Muito bom. Que tal apresentar o nosso entrevistado especial de hoje? Nós temos hoje um grande amigo, um peso pesado da medicina aqui de Foz do Iguaçu. É uma presença importante dentro do CIOP, que, né, traz a integralidade do tratamento oncológico para o CIOP, né, que é o Dr. Vitor, que é o nosso radioterapeuta, e hoje a gente vai aprender com ele um pouquinho do que é a radioterapia e qual é o papel dela dentro da oncologia como um todo. E a gente vai poder explorar um pouquinho, porque o Dr. Vitor também é um colega desses que empresta seu tempo, foi conselheiro nosso aqui lá no CRM, aqui no Paraná. Acho que a gente pode explorar ele de diversos pontos de vista, ele tem muita informação para trazer para nós todos aqui. E é atual vice-diretor clínico do Hospital Ministro Cavalcante, isso, né? Então diretor. Seja muito bem-vindo. Diretor. Isso, diretor. É o atual diretor. É o nosso chefe lá hoje em dia. Tem um currículo enorme, formado em Ciências Médicas pela Universidade Federal de Sergipe e especializado em radioterapia. Dr. Vitor Emanuel Evangelista da Silva, seja muito bem-vindo. É uma satisfação enorme ter o senhor aqui com a gente. Bom dia, Mônica. Bom dia, meu grande amigo Nário. Bom dia aos ouvintes, aos internautas. É um prazer estar aqui com vocês e espero contribuir, né, informar e orientar e esclarecer alguns aspectos aí dessa radioterapia, né, que muitas vezes é assim, o pessoal tem um assombro, né, radioterapia, radiação, mas aí no decorrer da nossa conversa vamos destrinchando isso aí. Acho que a gente podia começar, né, Mônica, pedindo para o Dr. Vitor explicar para nós um pouquinho o que é esse raio o quê, né? Radioterapia. O que é isso e qual que é o papel, né, da radioterapia e do próprio radioterapeuta, que é o médico que trabalha com a radioterapia, no serviço de oncologia, Dr. Vitor? Doutor Mário, para responder a sua pergunta, eu tenho que remeter a um passado não muito distante, né? Mas em termos de medicina eu falo, né? Porque a gente vai para as grandes áreas, cirurgia, clínica, são áreas milenares, né? E a radioterapia não, ainda é secular. E a radioterapia a gente deve muito a uma grande mulher, né, chamada Madame Curie. Ela não é francesa, ela casou com um francês, né, o Pierre Curie. Ela é polonesa e no final do século XIX, ali por volta de 1898, já no apagar das luzes, né, do século XIX, a Madame Curie, ela descobriu o rádio. O elemento rádio, doutor, é isso? O rádio, E por causa, né, disso,
Hoje nós temos o nome radioterapia. Isso faz parte da história da radioterapia. E é por causa dessa mulher, né, uma brilhante mulher. Ela ganhou dois prêmios Nobel, isso. Um de física e um de química. Quando ela ganhou de física, ela ganhou junto com o próprio marido e o Becquerel. Né? Então, na história, ela foi muito importante aí, né? Uma história mundial e na história da radioterapia. Por isso o nome radioterapia, apesar de que a radioterapia não se utiliza, né, do rádio, né? Se utiliza de outros elementos radioativos e de outras fontes que produzem a radiação. Mas é radioterapia por causa do rádio descoberto por essa grande mulher chamada Madame Curie. E como é que, vamos aprofundar um pouquinho, né? Como é que essa irradiação, né? Como é que essa irradiação trata, né, os tumores, os cânceres de uma maneira geral? E como é que você vê, né, esse profissional que lida com essa forma de tratamento dentro do contexto oncológico de uma maneira geral? Bem, nós usamos a radiação, né, como medicamento, né, embora é difícil enxergar, né, o pessoal não enxerga a radiação como um medicamento e sim como um elemento assim... Até porque não enxerga visualmente, né? A radiação, não é visível, ela né? não é visível, né? Então, é muito difícil até para o próprio paciente, até para muitos dos colegas, né? Que, verdade. Na verdade, tem nossa, radiação, né? E aí remete aos acidentes nucleares, né? De Chernobyl, Nagasaki, Hiroshima, a questão do acidente que ocorreu em Goiânia, né? Então, quando se fala radiação, radioterapia, muitas vezes se vem à memória, né? Por causa da mídia, né? Dessas coisas, e em coisas ruins. Mas não é isso. O que nós fazemos é utilizar a radiação, e essa radiação interage com o tecido biológico, né? A nível celular, seja direta ou indiretamente, né? Aí é um processo complexo, interagem com a água, mas o objetivo principal e final é danificar, né, o DNA da célula cancerosa. Perfeito, perfeito. E esse dano ele pode ser letal ou subletal. Então, se conseguimos, né, que não depende só do médico, depende de uma série de circunstâncias, aí vem os ciclos celulares, né, vem os diferentes tumores, né? Os diferentes tumores, uns são os mais sensíveis, os outros são mais resistentes, né? E o objetivo é danificar esse DNA para que, quando essa célula fizer uma tentativa de se multiplicar, de se dividir, ela não consiga e aí chegue a morrer, né? Uma coisa interessante, acho que cabe um parêntese, né, para os nossos ouvintes, o câncer nada mais é do que a perda da morte celular programada. Todas as nossas células, elas têm um tempo de vida útil, porque à medida que o tempo vai passando, né, danificações no seu DNA vão acontecendo e ela vai perdendo a funcionalidade. Então todas as células têm uma vida útil e um tempo de vida. Quando se perde esse tempo de vida, a gente chama isso da perda da apoptose. A apoptose é a morte programada. Então, quando perde essa apoptose, a célula fica imorrível, né? A célula ela fica perpétua ali. E ela continua se dividindo. Então, o câncer nada mais é do que essa divisão celular e a ausência dessa morte. Então, por isso que cria um tumor. Vai crescendo, né, a quantidade de células. Uma vira duas viram 4 viram 16, 16 viram 144 e assim vai aumentando, né? E a radioterapia, não é isso, doutor Vitor? Ela tem o poder de desestabilizar o DNA dessas células, que a gente chama isso quando essas células têm um turnover, ou seja, uma velocidade de crescimento muito alta. Né? Então ela tem muito DNA
ali... Desajustado esse ciclo, digamos. E ele está vulnerável, né? Na hora que faz a divisão celular, ele fica vulnerável. Então a radioterapia tem a capacidade de destruir, né, esse DNA e essa célula morre. Né? Quanto maior essa velocidade de crescimento celular, normalmente mais esses tumores são radiosensíveis. E o papel importante do radioterapeuta não é simplesmente ele estudar e colocar a máquina para funcionar. É ele entender, né? O Dr. Vitor é um oncologista que entende de radioterapia, então ele conhece da doença e ele sabe o momento de aplicar esse remédio, né, que é a irradiação, para que o paciente fique bem. E faz toda a diferença. Eu tenho dados aqui, eu não sei se confirma, que de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, aproximadamente 70% dos pacientes com diagnóstico de câncer serão submetidos à radioterapia em alguma fase do tratamento. Quer dizer, é fundamental esse tratamento, né, com a radioterapia. Sim, a radioterapia, ela... faz parte, né, de um tripé, né, que a gente costuma falar da oncologia, né, como um todo, que é a cirurgia, a oncologia clínica e a radioterapia. Então, um tratamento importante, né, que faz parte do complexo aí de arsenal, né, para se combater um determinado câncer. E esse tripé é muito importante, né? Eu, como faço a parte mais cirúrgica, né, da uro-oncologia, então é muito comum a gente sentar, né, a gente chama isso de tumor board, né, são reuniões que a gente senta com o Dr. Vitor, com o patologista, com o oncologista clínico, para a gente decidir o que a gente vai fazer. Né? Então o tratamento hoje é planejado. Então, doutor Nário, essa cirurgia aqui é muito agressiva, não é melhor a gente fazer primeiro uma sessão de radioterapia com quimioterapia, o tumor vai diminuir, depois a gente opera. Então, essa interação é muito rica, né, para todos nós. E, claro, para o paciente. E existem vários tipos de radioterapia? Tipos diferentes de radioterapia? Olha, a radioterapia tem duas modalidades. A teliterapia e a bracterapia. E aí, etimologicamente, a gente vai destrinchar aí os termos, né? Teliterapia. É só lembrar do telefone. Você fala com uma pessoa que está lá em Aracaju, você está aqui em Foz do Iguaçu. Teliterapia, vamos trazer para a radioterapia, é o tratamento onde o paciente fica distante da fonte radioativa ou de onde é produzida essa radiação. Então, o paciente fica na maca, na mesa, e tem uma distância entre ela e o local de onde é produzido, emitido a radiação. A bracterapia, né? A brac significa curto, mas aí, em vez da gente fazer o papel de tradutor, que o tradutor ele transcreve tudo em letra, ao pé da letra, a gente vai fazer o papel de intérprete, né? Para colocar esse prefixo, dar esse prefixo verdadeiro significado. Ele significa, se eu fosse um tradutor, mas só para entender, é curto, mas né, realmente significa, na prática, na radioterapia, em contato dentro do tumor ou de onde existia o tumor. Então, bracterapia você coloca, né, com os aplicadores, né? Hoje a gente não tem contato com a fonte radioativa e através de um robô, esse robô leva essa fonte radioativa por meio dos aplicadores até onde há o tumor, até onde havia o tumor, para complementar uma dose de teliterapia, para complementar o sucesso de uma cirurgia, ou até mesmo para curar, né? Uma tentativa de curar o tumor quando há o tumor. Então, essas são as modalidades de radioterapia: teliterapia e bracterapia. Doutor Nário, tecnologia, né? Muita tecnologia. Hoje, né, as modalidades que você tem, né, você consegue minimizar, né? Acho que
A radioterapia evoluiu muito nos últimos anos, né, doutor Vitor? Os aparelhos, né? Antigamente a gente tinha aparelhos que lá antigamente era o cobalto, que eram, na verdade, máquinas mecânicas, que você abria um negócio chamado colimador e a radiação saía, né, de uma certa forma e atingia o tumor, mas não era calculado. Hoje as máquinas, o Dr. Vitor calcula, né, múltiplos campos e com isso você consegue reduzir muito, né, os efeitos colaterais. É isso, Dr. Vitor? Fala um pouco do que você tem aí. A gente trabalhou com cobalto, a gente considera o cobalto o fusquinha da radioterapia, né? Também o cobalto foi usado para curar muita gente, né? E eu gosto muito do cobalto, se ainda pudesse utilizá-lo para tratar de tumores de cabeça e pescoço, principalmente, que são tumores não tão profundos, né? Colo uterino, uterinos avançados, né? Mas outros tipos de tumores a gente precisava dar uma dose maior e a dose nos tecidos sadios também era maior, né? Isso gerava mais complicações, poderia gerar, né? E hoje em dia nós temos uma era agora da inteligência artificial, né? A gente está chegando a esse nível, né? Já chegamos. A gente consegue modular a intensidade de dose tanto no tumor quanto nos tecidos sadios que estão vizinhos a esse tumor. Então isso favorece a que a gente dê uma dose alta no tumor, uma dose com objetivo curativo, minimizando, né, a dose nos tecidos sadios, para que não haja tantas complicações, né? Lembrando que em medicina seria da minha parte assim não verdadeira não dizer que não haja efeitos colaterais, né? Sempre pode haver. E isso não depende só da máquina, né? Do médico, né? Mas depende de uma série de circunstâncias, né? O que o paciente faz, a alimentação, o estado emocional e por assim vai. Antes de passar para o Dr. Nário aqui de novo nessa parte da medicina, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, que eu esqueci de perguntar aqui no começo. Conta um pouquinho, quando é que o senhor chegou em Foz do Iguaçu? Eu sei que é do Sergipe, não é daqui. É isso, doutor? Isso, sou importado, né? Fui importado aí, eu estou aqui em Foz do Iguaçu há 9 anos. Eu me formei pela Universidade Federal de Sergipe e assim que me formei tive o privilégio, né, de ser o pioneiro, né, o primeiro residente lá do Dr. Miguel Miziara, que nosso amigo Miguel, o Dr. Nário bem conhece. Lá do IAVC, né? Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho. Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Que é uma instituição ligada à Santa Casa de São Paulo. Santa Casa de São Paulo. E aí abrimos caminho para os vários residentes de radioterapia hoje lá. E de lá, como todo jovem idealista, eu voltei para minha terra, né, para Caju, Sergipe, e não deu certo, né? E já era casado, né, já tinha 2 filhos, e aí regressei a São Paulo, passei uns 6 meses, né, sem exercer a minha especialidade, que eu estava esperando a oportunidade, e aí surgiu a oportunidade do sul de Minas, em Varginha, Minas Gerais. E lá estruturei um serviço de oncologia, foram 10 anos, né? E, infelizmente, né, tive que sair, né? Porque se você não concorda com algumas coisas, né? E felizmente para nós, você né? Vê, né? Porque a vida é feita de grandes surpresas, né? Às vezes uma coisa ruim não é tão ruim, é boa. Assim, uns perdem, outros ganham, né? Assim conhecemos o Dr. Vitor, ganhamos muito com ele, né?
Está aqui há quantos anos em Foz, doutor? 9 anos. 9 anos. No Hospital Ministro Costa Cavalcante e também no CIOP, nesse Centro Integrado de Oncologia, que é coordenado pelo Dr. Nário. Junto com o nosso coordenador, Dr. Nário Rodolfo Takimoto. O CIOP, mais recentemente, né, que a gente antes era muito pequenininho, agora a gente já conseguiu, né, abraçar o Dr. Vitor, e ele nos abraçou, né, e com isso a gente cresceu muito, né, com a chegada do Vitor, né. Hoje a gente consegue oferecer, então, realmente opções, né, completas do ponto de vista de tratamento oncológico, né. Antes a gente era capenga sem o Vitor, né. Faltava o braço radioterápico, radioterapêutico, né, por assim dizer, que agora o Vitor atende dentro do CIOP e os pacientes se sentem realmente muito mais conforto, né. Vai lá, doutor Nário, vou deixar você comandar. Eu quero que você comande, porque eu sei que essa parceria, você está me trazendo essa parceria entre vocês, entre médicos, é muito bacana a gente ter a oportunidade, como ouvinte, de ver vocês, né, dialogando aqui, porque vocês trabalham juntos, né, na cura do paciente. Então, eu queria explorar um pouquinho mais, né, o conhecimento do Dr. Vitor. Eu acho que é importante, porque nem sempre as pessoas têm contato, né, em entender como é que funciona essa dinâmica, né, esse time, essa equipe, né. Então, vamos falar um pouquinho. Eu acho que a gente já deu uma pincelada geral da radioterapia para entender que existe a teleterapia, né? Talvez valesse a pena falar um pouquinho dessas radioterapias de intensidade modular. A gente tem tudo hoje em Foz do Iguaçu. O que é o IMRT, o IGRT, né, que são terapias dessas mais modernas? Nós temos tudo isso em Foz. Como é que a gente está hoje com o parque radioterápico em Foz do Iguaçu? O Parque Radioterápico de Foz do Iguaçu não deve para ninguém, né? Nós temos essas tecnologias todas. Temos o IMRT, que aí é a radioterapia de intensidade modulada, né? IMRT é uma sigla que está em inglês, né? Mas já estou fazendo o translation, né? Interpretando. E o IGRT nós já fazemos, né? Isso é muito importante, porque a radioterapia, o IMRT, o VMAT também, que é um IMRT mais apurado, né? Ela só é feita se tiver o IGRT, né? O IGRT é a radioterapia que é guiada por imagens. E essas imagens é feita através de tomografias e em cima dessas tomografias, o radioterapeuta determina as áreas que serão irradiadas, as áreas que serão minimizadas. Isso aí tem também a participação do físico, né? E é isso aí. IGRT são alta tecnologia para tratar da melhor maneira possível o paciente. Né? Sempre visando uma dose alta no tumor e minimizando, né, essa dose nos tecidos sadios vizinhos. Então a gente está bem servido em Foz do Iguaçu, não devemos nada a nenhuma cidade aqui no Paraná, né? Acho que mesmo Curitiba, que tem um parque grande tecnológico, acho que hoje a gente tem tudo que precisa para tratar bem, né, os pacientes oncológicos aqui na cidade. Vamos falar um pouquinho, doutor Vitor, acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre os diversos campos que você atua, né? As próprias doenças, né? As diversas áreas, né? Qual que é o papel, por exemplo, da radioterapia na cirurgia de cabeça e pescoço ou na área de cabeça e pescoço? Quais são os tumores que você trata? Como é que é isso? De forma geral, especificamente em cabeça e pescoço, é como se fosse, né, de forma geral, qual é o papel, o objetivo, a finalidade da radioterapia. Quando a primazia é sempre do cirurgião oncológico. Dr. Fábio Ubrich. Dr. Fábio Ubrich. Que esteve aqui, Dr. Fábio Ubrich, e vai também dar uma próxima entrevista semana que vem para a gente de novo. Então, a primazia é do cirurgião. Se não é possível a cirurgia, o tumor é irressecável. Ou é um tumor, por exemplo, que está na região, lembrando dos meus tempos, né, que lá atrás, né, eu fui aluno do professor Kowalski, igual o Fábio, né, mas depois eu fui para a urologia. Então, lembrando dessa época, né, às vezes o tumor ele está invadindo lá o laringe e vai... As cordas vocais. As cordas vocais. E aí a cirurgia
vai causar uma sequela muito grande, né? Vai deixar o paciente sem fala, né? Não seria recomendável aí. Aí a radioterapia em campos menores, pequenos, né? Perfeito. A finalidade é curativa. E temos muito bons resultados. E também, né, quando é irressecável, o objetivo é de cura. E quando é operado, né, e há critérios no resultado dessa cirurgia para uma radioterapia complementar a cirurgia, também assim o fazemos. Seria para consolidar o tratamento, né? Então o cirurgião operou, mas as margens, né? Porque o pescoço é muito pequeno, se a gente for pensar. E existem, né, tumores enormes, né? A gente vê às vezes o Fábio operando, são cirurgias grandes, então não tem muito espaço para você ter grandes margens. O que é a margem, né? É aquele espaço de tecido sadio em volta do tumor. Às vezes não tem jeito. Então você não vai poder sair tirando todas as estruturas do pescoço, daqui a pouco o paciente não vai falar. Claro, tem sequelas. Muitas sequelas muito graves. Então entra o Dr. Vitor, né, para não dá para tirar o pescoço, né? Não dá para tirar o pescoço. Senão é inviável, incompatível com a vida, né? Claro. E essa análise de vocês é fundamental dessa equipe, né? Você veja toda essa análise antes de uma cirurgia, quer dizer, todo o tratamento, como o Dr. Nário, vocês falaram aqui no começo, né? É fundamental realmente essa análise antes de cada individual, de cada paciente, de cada doença, da localização da doença, é isso? E é fundamental o planejamento, né? Então, primeiro, qual que é a diferença de tratar com o oncologista? O oncologista, né, o uro-oncologista, ele não só sabe fazer a remoção da próstata, mas ele entende a doença, né? Ele sabe o que é aquele adenocarcinoma da próstata, qual que é o ciclo da doença. Perfeito. Ele entende as modalidades de tratamento, né? Ele sabe qual é a quimioterapia, como é que é a radioterapia. Então, vai sentar para conversar no planejamento, primeiro, né, você vai ter que discutir em cima da biópsia que foi feita, que tipo de tumor, as características, entender de qual que é a biologia de desenvolvimento desse tumor. A partir daí você vai ter todo o estadiamento, as imagens, né, o radiologista, que é um primo, né, do radioterapeuta, né? Isso. E aí vai sentar, vai conversar para a gente ver quais são as possibilidades. Aí entra a radioterapia, que pode somar com esse percentual, o oncologista clínico. E dessa conversa que é feita, você extrai o melhor de cada um em benefício do paciente. É isso, doutor Vitor? É isso. E a equipe é tão afinada, né? Então, que nós já sabemos, né? Assim, o que fazer, né? Quando encaminhar para um, para o outro, né? A formação nossa, né, modesta parte, muito consistente, muito boa, né? Especificamente a minha, do doutor Nário, do doutor Fábio, né, que você, Mônica, citou. É uma escola lá paulista, né, em São Paulo, né, uma escola muito boa, né, muito consistente, né, que exigia, né, e eu acredito que continue a exigir muito, né, do médico, né, que vai ser formado, que vai se tornar especialista. Então é igual o time de futebol, né? É só lembrar eu não era nascido, mas eu lembro do quarto gol do Brasil contra a Itália, que o Pelé nem olha para trás, ele dá o passe para frente e vem o Carlos Alberto e chuta e faz o gol. Tamanha sintonia, então, né? A sintonia da equipe. E ainda mais quando a gente está falando da área da saúde, né? Então você vê para o ouvinte que está, né, que tá aqui nos escutando, como o Foz do Iguaçu está avançado na área. A gente tem falado muito sobre oncologia, é um tema que tem sido recorrente aqui no Medicina e Saúde, que é um programa que valoriza os profissionais da saúde, que é colocar cada vez mais, né, nessa parte da comunicação, que é fundamental, porque muitas vezes nós leigos não sabemos como é que funciona, nós não entendemos, né? Então ter dois profissionais de peso aqui, como o Dr. Nário e o Dr. Vitor, que são da área de oncologia, para você que está nos ouvindo aqui, é uma oportunidade única de realmente, né, conhecer da fonte de quem está trabalhando ali numa área tão importante, lidando com a vida do outro, né, Dr. Nário? Perfeito, perfeito. Então veja, cabeça e pescoço, tumores de esôfago você trata, né? Tem uma gama grande, né, de campo, né? Os próprios, acho que a gente poderia comentar, né, os tumores de pulmão também,
você faz, né? Você também trata desses pacientes, não é isso, Vitor? Também nós tratamos e a finalidade, as finalidades são as mesmas, né, da que nós falamos em relação aos tumores de cabeça e pescoço. E quais são os principais tipos, doutor? Assim, tem mais principais tipos de câncer que aparecem, que é tratado na radioterapia ou não? Assim, é muito amplo. Você fala de local? Do local. Olha, o câncer campeão é o de pele. Aqui na nossa região. De forma geral. Mas nem sempre chega para a radioterapia porque primeiro passa pelo cirurgião oncológico. E aí a primeira escolha, né, é ressecar esse tumor. Certo. A depender do tamanho, da localização. Aqueles casos mais difíceis, muitas vezes, vai aparecer para o Dr. Vitor, não é isso? Pela localização. Porque aí as sequelas são muito grandes, muitas vezes. Né? E eu chamo a atenção, por exemplo, uma mulher, né, agricultora, 60 anos de idade, né, 50, começa a poder aparecer. E o tumor surge no rosto, né? Tem duas opções, a cirúrgica ou a radioterapia. Perfeito. Se fizer a cirurgia, tem toda a questão estética, né? Para a mulher, na minha opinião, é pior do que para um homem ter uma cicatriz no rosto. E a radioterapia é uma ótima opção. Um bom efeito cosmético, né? Um bom efeito cosmético, curativo, resolve tanto quanto a cirurgia. E não dá esse efeito... não deforma, né? Estético, né? Não deforma. E até é interessante falar, assim, né, na questão do câncer de pele, né? Na nossa região aqui, né? Muito sol, a gente tem aí realmente agricultura, né? Tanto do lado do Paraguai, porque a gente está numa tríplice fronteira, que a gente tem muitos agricultores também, como aqui, né? Na nossa região, nos municípios lindeiros, né? Então é importante também da prevenção, de repente você que está escutando, a questão do protetor solar, né? De cuidados ali, né? Dessa orientação. Surgiu qualquer pinta, né? Buscar um especialista que de repente encaminha, né? Para um oncologista, enfim, né, depender do caso. Não banalizar aquelas feridinhas, né, e essas pintas. Não banalizar, não achar que aquilo ali é normal. Procure alguém que conheça, né? Uma ferida, por exemplo, que não cicatriza, né, o tempo todo está ali aberta, alguma coisa não está correto, né? Então, um sinal escuro que está coçando, que está sangrando, que tem pelos, né, não é uma coisa normal, né? Então, e lembrando sempre, né, quanto mais rápido o diagnóstico, menor são os tamanhos dos tratamentos e melhor são os efeitos, vamos chamar assim, desses tratamentos com menos efeitos colaterais. Né? Menor agressividade do tumor também e do tratamento, dos tratamentos. E vamos falar um pouquinho sobre câncer ginecológico, acho que é uma coisa que ainda vem muito, né, doutor Vitor? Você ainda atende bastante câncer ginecológico, provavelmente, apesar de todas as campanhas que existem do ponto de vista de diagnóstico precoce, eu tenho a impressão que ainda a gente trata muito isso. Isso é correto? Como é que você está vendo isso hoje em dia? Isso é correto. Terminando a pergunta da Mônica, aí vem o câncer de mama, depois da pele, que a gente atende, câncer de próstata. O ginecológico também aparece. Mas aqui no Sul é o de mama, em relação das mulheres. Que tem uma incidência grande, né? Nós, inclusive, entrevistamos predomina. A doutora Marília Souza, e realmente a incidência é grande, que também faz parte da equipe do CIOP, né? E é grande. Então, daí a gente tem câncer de mama e depois de próstata, a especialidade do Dr. Nário aqui, então, também na radioterapia. É isso mesmo. Bom, realmente tem chegado, doutor Nário. E aqui o que mais me preocupa também é que tem chegado muitas pacientes do Paraguai, né? Isso Chegam tem aumentado. Ainda, aqueles pacientes de doença maior ainda chega muito tem isso? Chegado, sim. Perfeito. Tem chegado. Mas mais das nossas irmãs paraguaias. Câncer de colo avançado. Isso talvez resulte de uma falta de uma assistência
preventiva, médica lá, de saúde, né, do parte do Paraguai, né? Isso sinaliza, vamos dizer, a responsabilidade que a gente precisa assumir, né, uma vez que a gente está aqui nessa região, de fazer essa informação chegar cada vez mais longe, né? Por isso que eu até vejo a rádio vai ajudar, né? Porque tem essa capacidade de chegar mais longe, né? E eu vejo que isso é uma coisa que cada vez mais a gente precisa fazer. E você fala da rádio, não a radioterapia, você está falando da rádio. Da rádio, perfeito. Do rádio. Né? Do rádio. Não deixando o trocadilho, né? Ah, sim, agora entendi. Não é da Os rádio. dois são importantes, Os não duas é? coisas. É a parte da comunicação. A ideia da medicina e saúde é isso, é chegar cada vez mais longe. Inclusive, né, Moa, tem os nossos ouvintes do Paraguai aqui, muita gente, né? Bastante aqui na Rádio Clube que está com certeza nos ouvindo aqui, então a informação é isso, né? E aí, o câncer, né, do colo uterino está associado a um determinado fator de risco que eu sempre chamo a atenção. É início da atividade sexual precoce e vários parceiros. Sem proteção. Vários parceiros. Aí entra aquele bichinho Sempre chamado junto. HPV, que Sempre juntos. HPV tem vacina, doutores? Fale, vamos aproveitar até esse momento para a gente alertar aqui também, né? Hoje a vacina está disponível para o HPV, né? Que é o HPV, que é um dos principais causadores do câncer do colo de útero. Exatamente. E essa parte, né, de se precaver, né, ter uma vida sexual aí mais sossegada, né? Regrada, né? Prevenida. Prevenida, né? Usar o preservativo, né? Que isso é fundamental. E aí dessa maneira se você vacinar as meninas e os meninos, porque não é só HPV, né? Tem HIV, tem uma série de doenças, Não é só hepatites isso, né? B e C, né? A gente não fala muito das hepatites, né? As hepatites são muito mais infectantes, os vírus, do que o próprio HIV. Então, o fato, né, de você estar se expondo não é só a uma doença, né? Você se expõe ao HPV, aumenta a maior taxa de infecções ginecológicas e, obviamente, infecções crônicas e, consequentemente, cânceres ginecológicos, né? Principalmente colo uterino. E é legal até a gente falar, desculpa, doutor Nário, que a gente está no Dezembro Vermelho. Dezembro Vermelho é justamente do combate e orientação para essas doenças sexualmente transmissíveis. Que hoje em dia não se fala mais DST, né? É ISTs, né? ISTs. Que fala, assim. Então, fica o alerta para o ouvinte ali, que é fundamental. Tem que estar de preservativo, né? Não pode se expor. Vamos falar um pouquinho de uma coisa que a gente trata juntos, e eu acho que a gente precisa falar mais, né? Que é radioterapia em câncer de próstata. O que você tem para falar aí? Radioterapia e câncer de próstata. A área do Dr. Nário, especialista em câncer de próstata. E a gente... Porque muitas vezes, claro, o cirurgião acaba falando mais da cirurgia, né? Mas a gente tem que lembrar que a radioterapia tem um papel importantíssimo e ela trata, né? E cura da mesma forma. É isso, doutor Vitor? Eu estou falando bobagem. É isso aí. Eu até prefiro a radioterapia à cirurgia, doutor Nário. Explica para nós por quê. Porque a radioterapia não é invasiva. Não precisa operar. Não precisa operar. Primeiro argumento, né? Verdade. Não fica sujeito a determinados riscos da anestesia, né? Perfeito. Dos efeitos cosméticos, por assim dizer, que é incontinência, né? Porque hoje em dia a gente tem uma radioterapia que eu posso brincar com a intensidade dos feixes, brincar num bom sentido, né? Sim. Eu posso modular essa intensidade, né? Dar uma dose alta na próstata e minimizar a dose que chega no reto, na bexiga, né? Que são as nossas preocupações maiores, né? Para não futuramente o paciente não urinar sangue, não sangrar pelo reto, né? Claro que isso vai depender de uma série de fatores, né? Quando a próstata é muito grande, é muito ruim também para a radioterapia. Sim. Porque vamos dizer, o adenoma, né, que é o centro da próstata, vai competir, vai esconder um pouco o tumor, não é isso? Exatamente. E também perfeito. a área ser irradiada, ainda que eu tenha uma maior. alta tecnologia, a área irradiada é maior. E aí muitos me perguntam, não só pacientes, mas colegas, não, mas você só irradia o tumor. Não, eu não só irradio o tumor.
E aí cabe muito bem a relevância de falar da importância dos fundamentos oncológicos. E o doutor Nário está aqui do meu lado, pode discordar ou não. Até o cirurgião, quando ele vai fazer a cirurgia, ele não retira apenas o tumor, ou pelo menos o intuito dele não é só tirar o tumor. Se vocês recordarem, o doutor Nário falou de margens, né? Quando o cirurgião oncológico ele retira o tumor, ele também retira um pedaço, a margem, suficiente ou não, aí vai depender do que ele pode retirar, mas ele sempre tem o intuito de retirar uma margem livre de tumor. É para uma segurança, é isso? É para uma segurança, é fundamentação oncológica. Assim como também o radioterapeuta, ele não somente irradia o tumor em si. Ele irradia o tumor e também um pouco mais a dá volta, uma margem. segurança. Entendi. Até porque, aí eu vou entrar em questões muito complexas e técnicas, tem uma questão da isodose, né, das curvas de dose que a gente consegue administrar melhor. Quando eu só viso o tumor, eu não consigo dar uma dose suficiente a esse tumor. Então eu tenho que abrir um pouquinho o meu campo, Perfeito. administrar essa dose e assim fica otimizado o tratamento. O problema da radiação, né? A maneira como a radiação ela é emitida, né? Você não consegue emitir ela focalmente só num ponto ainda, né? Talvez um dia isso possa mudar. Isso também faz parte. Eu posso tratar uma determinada fase, mas uma segunda fase eu posso só irradiar aquele ponto. Chama boost, mas eu né? não posso fazer isso durante todo o tratamento, porque aí eu não trato devidamente. Não é? Eu gostaria de saber... complemento. Perfeito. Eu gostaria de saber de vocês, quando que é indicado, doutor Nário, doutor Vitor, no câncer de próstata, a radioterapia, quando que realmente é indicado, em quais casos, ou não tem como... E também lembrar, doutor Nário, que a gente acabou de passar Novembro Azul, o senhor fez várias palestras, né, falando sobre isso, lembrar os homens também da questão do PSA, do exame de toque, que sempre é bom a gente lembrar, né, dessa prevenção. Perfeito. Eu vou falar, já que você está perguntando, eu vou falar como é que eu converso com os pacientes, né? Todos os pacientes com quem eu converso, eu sempre coloco todas as opções que existem na mesa, né? Então, a gente vai falar, eu vou sempre falar de radioterapia, porque do ponto de vista de estudos, de grandes séries, né, que a gente tem, os estudos americanos, estudos europeus, não tem diferença do ponto de vista de cura ou de potencialidade de cura entre radioterapia e cirurgia. São tratamentos muito bons os dois, e são tratamentos locais, né? Você vai tratar, né, esse paciente do ponto de vista loco-regional. Então você vai fazer a radioterapia ou a cirurgia para remover aquele tumor localizado, que é o objetivo da gente fazer o diagnóstico, né? Tumores localizados e tumores precoces. Aqueles pacientes, muitas vezes, que você faz diagnóstico tão precoce, às vezes não precisa nem tratar. Então são pacientes que a gente chama de vigilância ativa. Então você fala, olha, pode tratar, faz radioterapia, você pode fazer cirurgia, ou pode só fazer vigilância ativa. Então, o paciente é que vai escolher o que ele quer, né? Então, não é incomum, dentro dessas conversas, o paciente falar, não, eu preciso conversar com o radioterapeuta. Muitas vezes a gente fala para ele, vai conversar com o Dr. Vitor. Aí o Dr. Vitor conversa com ele, explica, e o paciente é que vai, muitas vezes, escolher. Claro que todos os cirurgiões, de uma maneira geral, se eu for falar do ponto de vista urológico, a gente acaba tendo muitas vezes a tendência a operar. Mas a gente precisa se controlar nesse sentido e sempre deixar essa decisão para o paciente tomar. Né? É isso, doutor Vitor? É isso. Eu gosto muito da radioterapia para câncer de próstata. Em todos os aspectos, né? Claro que uma próstata aumentada dificulta a nossa técnica, né? Outros fatores, né, clínicos aí do paciente também possibilita e a gente, né, sugere outra opção terapêutica, né? Mas eu gosto muito por não ser do resultado. Se fizer radioterapia e não resolver, aí não dá para fazer a cirurgia.
provavelmente não ia responder também à cirurgia, né? Mas pode, dá para operar, né? A gente chama de cirurgia de resgate. Depois da radioterapia. As duas coisas acontecem, né? Vamos lá, vamos começar da cirurgia. Eu operei o paciente e esse paciente recorreu à doença. Isso vai acontecer no número de pacientes. Teve uma recorrência, vai voltou. Recorrer. Então veja, o doutor Vitor, com a radioterapia, vai tratar esse paciente com as mesmas chances de cura, em tese. Chama isso radioterapia de resgate. Então ele vai fazer a radioterapia para tentar resgatar esse paciente. E o contrário é verdadeiro. Ele fez a radioterapia, esse paciente teve o azar, a infelicidade da doença voltar, você pode resgatar. É uma cirurgia mais difícil, mas hoje aí a gente lembra do robô, as cirurgias robô assistidas, que você consegue ter muito mais controle sobre né, o tecido. Isso facilita e minimiza os riscos. Né? Menos efeitos colaterais, com certeza. Doutor Vitor, por que o senhor escolheu a radioterapia e essa parte da oncologia? E é emocionante, indo para a parte um pouco mais humana ali, com certeza é emocionante, né? A gente está falando de resultados, por exemplo, no câncer de próstata. Ter um resultado positivo, com certeza é muito emocionante para o médico, né? Eu não escolhi, eu fui escolhido. Foi escolhido. Eu gostaria de fazer ginecologia obstetrícia. Olha! Eu me lembro, parece como hoje, né? Que eu estava no 3º ano de medicina, eu estava lá era o principal hospital de Aracaju, Sergipe, o Hospital de Clínicas, Dr. Augusto Leite, foi o pioneiro, o médico pioneiro, né, lá de Sergipe. É um hospital de cirurgia, né? O codinome, né? Eu tinha falado, olha, não vou fazer essa área de oncologia. Não vou nada, vou fazer ginecologia obstetrícia, doutor Nário. Só que foi passando o tempo e eu nunca tive a oportunidade de entrar numa cirurgia, porque na minha cabeça, ninguém tinha dito, mas eu já tinha a concepção de que para ser um bom ginecologista obstetra, eu precisava saber operar como o doutor Nário, né? Porque se desse uma complicação num parto ou numa cirurgia ginecológica, eu não podia parar a cirurgia, vamos parar aqui até o cirurgião chegar para resolver esse problema. Né? Então, nunca tive essa oportunidade, enquanto naquela época, né, 2 colegas meus já sabiam fazer apendicite, hérnia, né, retirada de vesícula, colecistectomia, e eu não sabia o que fazer. Estava chegando o final do curso, né, da graduação, e aí eu me casei ainda acadêmico, né, fazendo medicina, morava perto do Hospital de Clínicas, e eu estava andando e um médico, né, eu era acadêmico, ele parou o carro, e falou, olha, eu quero que você me acompanhe e que veja meus pacientes. Eu digo, tá, não levei isso muito a sério. Cheguei em casa, falei para minha esposa, olha, o Dr. Regis Meira, o nome do radioterapeuta, falou isso, mas deve estar... Na época, eu estava lá no Nordeste, eu usei o termo que a gente usa, está mangando de mim. Mangando. Tirando onda, né? Tirando onda. Brincando onda, né? Aí, 15 dias depois, o radioterapeuta, que ninguém nunca acompanhou, foi lá na casa do acadêmico e, olha, eu quero isso, que você acompanhe, tá. Olha. E assim comecei. Foi escolhido mesmo, então. Aí eu falei, aquele que falou no 3º ano de medicina que nunca ia acompanhar, fazer a área da oncologia. Da oncologia, foi. Eu comecei. Aí ia de manhã, tarde, noite. Lá não faz frio, né? Chuva, sol, com febre, sem febre. Eu sempre ia ver os pacientes. E assim se abriu o caminho. Foi se encantando. E com relação a essa Criei pergunta... amor pela pela radioterapia. área. E assim. essa pergunta do se emocionar quando tem, por exemplo, né, diminui o câncer de próstata, ou, né, com a sua área, assim, deve ser com certeza para a gente que é de fora, para um leigo, emocionante quando tem um resultado positivo, né? É estupendo, né? É espetacular, né? Até porque eu gosto de mencionar que a medicina não é para o médico, né? A medicina é para o paciente. Perfeito. Né? A gente está aqui para servir, né?
A gente não usa a medicina, pelo menos eu, né, o doutor Nário, a gente usa a benefício do paciente. Né? E essa é a nossa missão, né? Nosso objetivo principal é usar a medicina para ajudar os pacientes. E eu costumo dizer também que eu não trato a doença, eu trato o paciente que está acometido pela doença. Então, muitas vezes, né, vem aqueles, né, dados, a gente fica muito ligado àquela parte técnica, só que cada um tem a sua peculiaridade, né? E é até emocionante, né? A gente tá vendo o Dr. Vitor falar, né, doutor Nário? É emocionante, até arrepia, porque assim, a gente também é um canal aqui como comunicador, né? E a gente ouvir isso de uma área tão difícil, né? Que hoje em dia, né? Às vezes a pessoa tem até medo de falar câncer, oncologia, né? A gente tá aí quebrando, falando tanto sobre esse tema que é tão importante, né, doutor Nário? Falar, né? E trazer essa parte humana do médico, né? O Dr. Vitor comentou uma coisa que eu percebo isso na vida, né? Ao longo do tempo. A gente não sabe, às vezes, do que a gente gosta. Então, à medida que o Dr. Vitor foi vendo, conhecendo, ele viu que ele gostava. Né? Da mesma maneira, as pessoas elas têm medo e elas abobinam aquilo que elas não conhecem. Geralmente, quando um aluno de matemática fala, eu não gosto de matemática, é porque ele não teve a oportunidade de conhecer bons professores. Né? E se ele começar a aprender a fazer as contas e ele começar a entender a matemática, ele vai ver que aquilo é fantástico. Né? Então, o problema né, oncológico é porque lida com a morte, as pessoas não sabem muito bem como lidar com a morte ou com o sofrimento. Né? O desconhecido, e o né? desconhecido. À medida que você consegue mostrar para as pessoas, né, que é possível, tem tecnologia, você pode diminuir a dor, você pode curar as pessoas, então aquilo que era uma coisa abominável passa a ser um problema menor, e assim é que a gente vai fazendo com que o conhecimento ele se desenvolva e as pessoas percam o medo, né? Por isso que eu acho que é muito importante a gente falar para mostrar não só os caminhos que é preciso que as pessoas conheçam para chegar mais cedo e tratar mais cedo, como também para elas terem mais tranquilidade, até para ir ao tratamento. Né? Tem muita gente que não vai porque tem medo, né? E não entende que o desconhecido que é o problema. Né? Se ela conhecer, ela não precisa ter tanto medo. E saber da importância e conhecer também esses nichos, essas áreas tão importantes dentro da medicina, né? Que são nichadas, que são específicas, são especialistas. Né? O quanto que é fundamental isso, né? O trabalho de vocês. Doutor Nário, a gente não respondeu sobre o Novembro Azul. Vou puxar aqui. Vamos lá, então. O novembro, já estamos em dezembro, né? Acabando o ano. Mas acabou de passar o Novembro Azul, que é o grande mote, né? A grande mensagem é que nós homens precisamos nos preocupar com a nossa saúde. Por quê? Porque a gente vive menos do que as mulheres. Então, eu tenho um grupo de amigos, né, de urologistas que a gente se encontra nos congressos e tem uma brincadeira, né, do Dr. Valtinho Melarato, que está lá em Santos, então ele sempre puxa, né, um brinde, fala assim, que as nossas mulheres nunca fiquem viúvas, né? Ele brinca, né? E a brincadeira dele tem uma razão de ser, porque elas têm grande chance de ficarem viúvas, porque a gente vive menos do que as mulheres, né? Então, o grande objetivo do Novembro Azul é chamar a atenção e tentar diminuir o nível de preconceito através da informação e, a partir daí, fazer o diagnóstico precoce né, das doenças, principalmente o câncer de próstata, mas não só. Hoje já tem uma ideia de ampliar, né, esse saúde cuidado do homem, né? como um todo, e aí poder chegar no Dr. Vitor numa fase que ele possa ofertar, né, as melhores os tratamentos, né, e os melhores resultados da radioterapia, ou seja, da cirurgia, o que seja, né, o tratamento. Quer fazer uma pergunta final para o Dr. Vitor? Estamos quase finalizando aqui, doutor Nário. Então, Vitor, me diga aí, em relação aí ao futuro, o que você vê de futuro, o que você está pensando, para onde vai caminhar a radioterapia, para onde vai caminhar o seu trabalho aqui em Foz do Iguaçu? O que você tem para nos contar aí dos seus projetos futuros? Bem, para onde vai a radioterapia é inimaginável, né? Porque do jeito que vai a tecnologia, né? Você falou até de robô na radioterapia, né? Você já está em robô na radioterapia? Não falei robô, mas a inteligência artificial, né? Veio para ficar, né? Em várias áreas, né? Ou em todas as áreas, né? E o futuro, como eu costumo dizer, a Deus pertence. Vamos tentar, né,
continuar aí fazendo um bom trabalho, cercado de ótimos colegas, né? Como você, como o Fábio e mais outros, né? E, como eu digo, né? A medicina, deixar essa mensagem final, não é para o médico, a medicina é para o paciente. E eu quero voltar um pouquinho ao passado. Quando eu passei no vestibular de medicina, eu fiz uma oração, né, a Deus, né, a gente tem essa crença, né, crer num Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, e eu fiz a seguinte oração, né: Deus me faça um bom médico, né? Não o médico mais famoso, não o bam, o papa, mas me faça um bom médico, porque aí volta a filosofia, né? A medicina é feita para os pacientes e não para os médicos. E é sempre uma honra, né? Tá cercado de ótimos colegas, assim como você, doutor Nário. E eu agradeço a oportunidade, Mônica, de estar aqui, né, ao lado do meu colega, do meu amigo, Nário Rodolfo Takimoto, né? E espero ter contribuído aí a audiência. Com né? certeza, nós é que agradecemos, né, doutor Vitor? E deixa eu falar uma coisa, a gente pesquisa, sabe, um pouquinho do paciente, só coisas boas falando pro doutor Vitor, então é emocionante quando a gente pesquisa, né? Falando da sua ética, da sua dedicação, né? O senhor está à frente da radioterapia ali no hospital, ministro Costa Cavalcante, então, do seu profissionalismo, eu sei que tem alguns títulos, né? O senhor falou, não é título, né? Eu quero fazer pro paciente, mas eu acho que esse feedback quando a gente vê do médico é muito emocionante pra gente também, que é da área da comunicação. Palavra final, doutor Nário. Acho que dá para 2 minutinhos do Vitor falar um pouquinho sobre o trabalho dele, né? Porque o Vitor também representou até recentemente a gente dentro do CRM, Perfeito. que não é uma entidade que tem um papel grande, né, na orientação dos médicos, em criar condições boas, né, para que a gente possa atender melhor as pessoas. E ele fez um grande papel, né? Eu acho que valeria a pena você falar aí 2 minutos sobre isso. Claro. Eu participei como conselheiro do CRM Paraná, né? Na gestão de 2018 a 2023, buscando sempre a ética, né? Através de orientação, educação médica continuada, o papel judicante, né? Que todos os médicos, né, têm receio, né, de ser julgado pelos seus pares. E é isso, né? Não dá para entrar em detalhes, né? Porque tem muita coisa que não podemos divulgar ao público, principalmente esse papel judicante, né? Tem o papel também do CRM como um todo de fiscalizar, né? Orientar. Mas o objetivo sempre não é penalizar o médico, né? O objetivo até na questão judicante é de educar, né? Porque na minha concepção, e eu vejo isso no dia a dia, o médico não procura prejudicar o paciente, né? Com raras exceções, aí não são médicos, né? Aí são criminosos, né? Por exemplo, um pedófilo, né? Essas coisas a gente, até então, né, na nossa gestão, não ficava, né? Não ficava exercendo o papel de médico, né? Se aproveitar da situação para fazer certos crimes, né? Nesse sentido. Então é isso, né? E saindo, né, sem estar na gestão atual, nós procuramos manter essa ética, né, esse compromisso, essa retidão, né? Que é fundamental em qualquer profissão, né? Perfeito. Doutor Nário, recado final. Agradecer mais uma vez a oportunidade, principalmente ao Dr. Vitor, né, que esteve aqui nos abrilhantando e trazendo tanta informação. É sempre um prazer conversar com ele no dia a dia e mais do que nunca aqui para trazer essa informação para as pessoas. Então agradeço muito o Vitor, você, Mônica, sempre aprendo muito, né? Eu acho que a gente está num caminho bacana. E o objetivo é isso, né? Eu espero que as pessoas que estejam nos ouvindo mandem suas críticas,
os temas que elas têm interesse, para que a gente possa cada vez mais fazer um programa voltado para a informação das pessoas na área da saúde. E claro, a gente sempre vai trazer mais coisas da oncologia, que é o nosso campo, né? É isso. Obrigada a vocês dois. Foi um prazer enorme em nome da Rádio Clube, né, Moa? Para nós termos aqui 2 profissionais de peso, né, sempre assim trazendo conteúdo de qualidade. Eu sei que você que está aí do outro lado, ouvinte, também adorou esse programa. Se você pegou no finalzinho, vai lá nas plataformas digitais da Rádio Clube FM e assiste. Muito obrigada mais uma vez a vocês dois. E deixa eu deixar um recado final aqui para você que está escutando. Olha, uma mente saudável e um corpo saudável é a fonte da verdadeira felicidade. Então, cuidar da mente, cuidar do corpo é muito importante. Cuide do seu corpo como se fosse um templo sagrado aí. O amor pela saúde será, então, seu guia. É reflexão para o final de semana. Bom final de semana. Continua na Rádio Clube, que tem muita informação de qualidade, muita música para você. E é isso. Bom final de semana e até a próxima.